turminha do nono ano. Vamos começar então a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comércio internacional. Já ouviu falar disso? Na verdade, você está envolvido nesse tipo de comércio. Quer saber como? Por exemplo, quem de vocês algum dia não já comprou um celular da Samsung, LG, Xiaomi, ou bebeu aquela bela Coca-Cola? Então, de fato, todos nós, no nosso dia a dia, estamos envolvidos no que chamamos de comércio internacional. Qual é a definição, então, disso? O que é comércio internacional? Na verdade, gente, é a compra e venda de produtos de fora. Então, quando você compra um produto de uma empresa que nós chamamos de transnacional ou multinacional, nós estamos praticando um comércio internacional. Quando você compra um celular da Samsung, bebe uma Coca-Cola, que é uma empresa americana, você está praticando o comércio internacional. Entendido? Então vamos para frente, que atrás tem gente. Gente, como é que ocorre o comércio internacional? 3 fatores possibilitam que o comércio internacional, que produtos de fora cheguem aqui no Brasil ou em qualquer outro país. São esses 3 fatores que também estão no livro de vocês. Redução de barreiras comerciais. Então os países entram em acordo para reduzir os impostos sobre os seus produtos. Como assim, professor Edson? Por exemplo, imagina só que preço viria um celular da Samsung aqui para o Brasil se o governo cobrasse muitos impostos. Então o que é que acontece? O governo brasileiro cria, acordo comercial com os países, com os grandes empresários, dono dessas empresas, para diminuir os impostos. Com menos impostos cobrados pelos governos, esse produto vai chegar até nós bem mais em conta. Outro fator que contribui para o comércio internacional é o avanço tecnológico nos transportes. Vocês hão de concordar comigo que, por exemplo, imagina você comprar na década de 50 um aparelho de outro país. Era uma eternidade chegar aqui. Ora, se até uma carta que eu enviava para as minhas paquerinhas, gente, lá na década de 90, era uma eternidade para chegar, e olha que não saía daqui para Caraú. Imagina um produto vindo da China, por exemplo. Brincadeirinha, viu, gente? Então, os avanços nos meios de transportes, conforme vocês veem ao lado, aviões, grandes embarcações, possibilitam também que o comércio internacional, o produto vindo de fora, chegue com rapidez. Outro aspecto importante é a expansão das multinacionais. O que é multinacionais? Nós já vimos. São empresas que vêm de fora e se estabelecem, na região. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos várias multinacionais. Temos a própria Coca-Cola, já citada, Samsung, LG, McDonald's, Google é uma multinacional, HP e tantas outras empresas. Elas não são empresas do Brasil, mas se instalaram aqui. Isso é bom, gerou emprego e barateou o preço do produto, tá certo? Então não precisa necessariamente mais o produto vir lá da Coreia do Sul, que é a sede da Samsung, ele é produzido aqui mesmo em nome da empresa. Então isso são as multinacionais. Vamos falar um pouquinho de balança comercial. Já ouviu falar desse nome? O que seria uma balança comercial? A gente ouve muito agora, na economia aí do Paulo Guedes, do ministro da Economia, falar disso. Então, gente, eu vou resumir a definição disso de uma maneira bem simples. Imagina que você coloca numa balança 1 quilo de arroz e 3 quilos de açúcar. Essa balança está equilibrada? Com certeza que não. Então vai pender para um lado. Um lado vai ficar mais em cima, outro embaixo. Para que essa balança fique equilibrada, você tem que colocar 1 quilo de açúcar e 1 quilo de arroz. Vamos falar então um pouquinho de economia? Na balança comercial acontece algo parecido. O Brasil
exporta, ou seja, ele vende, mas ele também importa, ou seja, ele compra de fora. O Brasil compra de fora e também vende para fora. Então a gente chama isso de exportação, o que o Brasil vende, e importação, o que o Brasil compra de fora. Então a balança comercial nada mais do que isso. É o que se compra e o que se vende de fora do país. Vamos dar um exemplo aqui de economia, ó. Por exemplo, digamos que o Brasil vende, gente, R$100, lógico que não vende só isso, né? Vende R$100 de arroz 101. Já comeu arroz 101? Então o Brasil vende lá para fora, ó, R$100. Só que o Brasil compra lá de fora, importa, R$200 de eletrônicos. E aí, no caso, no final de tudo isso, o Brasil teve uma balança comercial boa ou ruim? Ruim, né? Porque comprou mais do que vendeu. Então o Brasil aí está no prejuízo de R$100. Para essa balança equilibrar, o Brasil teria que vender e comprar o mesmo tanto. E num caso como esse, a gente vê, por exemplo, que nesses anos de pandemia, o Brasil está gastando mais do que consegue adquirir. Qual é o resultado disso para nós, para as nossas mesas? Ora, gente, se o Brasil ele consegue pegar de impostos, um exemplo, R$100, mas está gastando 300 com auxílio emergencial, por exemplo, o que é que vai acontecer? Para que esse dinheiro seja reposto no governo, o país vai ter que aumentar os impostos nos produtos. E aí todo mundo sofre com isso. Por exemplo, 1 quilo de arroz que antes era R$2,50, agora é R$5. E aí vai. Entendido direitinho? Então é importante a gente entender, gente, essa ideia de comércio internacional, balança comercial. Mesmo sem entender, a gente de uma forma ou de outra está envolvido nisso. Tá certo? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá certo?